uma alegria estar aqui com você nesta noite. E nós damos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar juntos. E nós estamos juntos debaixo do nome de Jesus. É sob o nome de Jesus que nós estamos. O nome que é poderoso, do Todo-Poderoso. E Ele é que está sobre a nossa vida. Hoje é culto de libertação. E eu gosto sempre de mencionar as palavras de Jesus, quando Ele disse que a verdade é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitas coisas que cercam a vida daqueles que creem em Jesus e daqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. E muitas destas coisas procuram desviar os nossos olhos, o nosso coração, dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, da verdade, principalmente nos enganando através das tristezas, das angústias, como se nós não fôssemos sofrer estas coisas aqui neste mundo. Mas nós já fomos muito alertados, principalmente no Novo Testamento, através do Senhor Jesus, de que neste mundo aqui nós vamos sofrer sim, angústias e perseguições, mas através dele nós também temos os livramentos que nós necessitamos. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela também funciona como um colírio que faz com que nós voltemos a enxergar de novo a verdade. E muitas vezes nós desviamos os nossos olhares, estamos olhando para o que não devemos e acabamos nos consumindo o nosso ânimo, consumindo a nossa coragem, né? Consumindo a nossa energia, porque ficamos pensando o que não devemos ou vivendo o que não devemos. Então, hoje a mensagem é a escolha correta, que tem a ver com o crente. Antes de eu continuar a falar sobre esse assunto, eu quero primeiro orar com você. Nós precisamos buscar a Deus antes de tudo. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e Te damos graças, Senhor, por todas as coisas. Teu Santo Espírito diz no Novo Testamento: em tudo dai graças. Por isso que nós Te agradecemos por tudo, Senhor, sabendo que também o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mesmo enquanto dormimos, o Senhor está conosco, os Teus olhos estão sobre nós. Te pedimos perdão por qualquer pecado que esteja pendente na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que assim não haja nenhuma barreira para nós recebermos a Tua palavra nesta noite. Também repreendemos toda e qualquer ação maligna do diabo, Senhor, para que esta palavra não seja roubada, para que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra. Senhor, nós precisamos de Ti. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Precisamos de Ti. Nos dá estas palavras nesta noite. Também oramos para que o Senhor nos dê espírito de revelação e espírito de sabedoria. Abre, Senhor, o nosso entendimento. E depois nos abençoa para que nós saibamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos de Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero falar com você baseado num versículo que está lá em Mateus capítulo 10, verso 39. Mateus capítulo 10, verso 39. Diz assim: quem acha a vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida, por minha causa, acha-la-á. Tá? É escolha. Aqui ele já está falando de escolha. Qual é a vida a qual você vai se agarrar? Nós vamos ver isso aqui nesta noite. Então, de novo, o versículo diz: quem acha a sua vida,
perdê-la. Aí você vai descobrir aqui que se trata daquele que está agarrado ao modo de ser e ao modo de vida neste mundo aqui. No entanto, se você abrir mão disso para servir a Deus durante este tempo que você está aqui, você vai encontrar a vida eterna e também a vida abundante. Esse versículo isolado passa a impressão de que Jesus aqui está falando com pessoas que precisam se converter. Mas na verdade, se você for no começo deste capítulo, que é o capítulo 10, na minha Bíblia está assim: o programa do rei. O programa é anunciado. Jesus é o rei. E ele está anunciando parte do seu plano, que é o seu plano aqui na terra para a divulgação do Evangelho. E ele está falando com os seus discípulos, que já são crentes. E eles precisam fazer uma escolha. Também eles precisam. Como nós também precisamos fazer esta escolha. Antes de nós entrarmos aqui neste texto, eu quero que você se lembre comigo de algumas coisas que dizem respeito a nós sermos enganados. E como é que nós podemos, mesmo sendo crentes, ser enganados para escolhermos o que não devemos escolher. Primeiro eu quero te levar, e vou dizer assim novamente, lá em 1 João capítulo 2. Primeira epístola de João capítulo 2. Não é no Evangelho. São lá nas cartas, quase no final da Bíblia. 1 João capítulo 2. João está falando aos crentes. E ele diz assim, no verso 15: não ameis o mundo. Está falando com os crentes. Não está falando com o ímpio aqui não, apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ok? Não ameis o mundo. E olha, amar, lá em 1 João 14, 21, no Evangelho, amar a Deus, lá em João 14, 21, é obedecer a Deus. E obedecer cabe aqui. Não obedeça ao mundo. Não siga o mundo. Não faça aquilo que o mundo quer. E também é um gostar aqui, você pode encaixar, né? Então não ame, não obedeça ao mundo. O mundo aqui não é o planeta, nós já ensinamos sobre isso. Mas é o sistema do diabo que governa a nossa sociedade. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E é o que nós assistimos esta sociedade sem Cristo fazer o tempo todo. Muitas vezes queremos imitá-la. E o verso 16 diz de alguns aspectos, né? Através dos quais o mundo, o sistema, busca nos enganar e desviar os nossos olhos. Então tem lá, porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? Desejo da carne. Em algumas traduções está concupiscência. Então, coisas que estão no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida, né? E é a pessoa ter orgulho de possuir ou fazer certas coisas que no final não servem para nada. Tudo isto aqui diz assim, não procede do Pai, não vem de Deus, não vem do céu. Isso tudo procede do mundo, estes desejos. E o 17 fala uma coisa muito importante. Ora, o mundo, que é o sistema, passa, significa acaba. É muito provável não, você vai acabar antes que o sistema acabe. Você vai morrer antes do sistema. Mas a Bíblia diz que esse sistema vai acabar, Deus vai destruí-lo. O mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então você precisa fazer esta escolha.
Qual escolha? A vontade de Deus. Para quê? Para você permanecer eternamente. Ok? E aí fala do mundo. E agora há pouco eu disse que o sistema deste mundo engendrado, né, criado pelo diabo, que vem para roubar, matar e destruir, leva o homem a isso. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Diz assim, e aí você não se esqueça, que João estava lá em 1 João falando aos crentes. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais, e aí está falando aí dos ímpios, o Deus deste século, e também está falando do sistema, cegou o entendimento dos incrédulos. Né? Cega o entendimento. O Deus deste século, o Deus deste sistema é o diabo. Ele é o Deus e ele recebe adoração quando você serve a este sistema. E ele diz que através deste sistema, ele faz o quê? Cega o entendimento dos incrédulos. Mas não cega só o entendimento dos incrédulos. Como a gente viu lá em João, pode cegar também o quê? O entendimento dos crentes. E eles saírem a viver e perseguir e gastar a sua vida com a coisa errada. Então quem tem o poder de fazer isso? O diabo tem esse poder de cegar o entendimento. Ele é mentiroso, enganador e vai oferecer coisas que vão despertar o desejo da tua carne, que vão despertar o desejo dos teus olhos, para que você corra atrás. E eu vou te dizer de quantas coisas você já, ou em quantas coisas você já correu atrás e não alcançou. E lembre-se de quem foi que te ofereceu estas coisas. E correu e não alcançou. O diabo engana e ele é mentiroso. E faz com que você gaste energia, tempo, vontade. Faz com que você acredite no que não deve acreditar. Depois você se cansa e se desanima. E começa a achar que nada serve. Então, você tem que tomar cuidado, porque ele faz isso. Já vimos lá em 1 João que o sistema engana os crentes. Porque lá ele está falando com crentes. Alguém poderia dizer que porque eu vim para esse texto agora aqui, esse texto está apenas falando a ímpios. E o Deus desse século só cega ímpios. Não. Cega aos crentes também. Ele também oferece coisas para os crentes. Lá em Gálatas. Capítulo 6. Verso 7. Gálatas 6, 7. Outro versículo conhecido. Diz: não vos enganeis. O apóstolo Paulo está falando com os crentes de novo. Não vos enganeis. Então ele está dizendo o quê? Não se engane. Engane você a você mesmo. De Deus não se zomba. Zombar de Deus é não levar a sério a palavra dele e agir, viver contra a palavra dele. Então, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aqui não está dizendo, não é uma palavra só para crentes, é qualquer homem, e qualquer coisa que ele semeie. Se semear o mal, o pecado, vai colher isso. Se semear o bem e a obediência, vai colher isso também. Não se esqueça de que colheita vem bem depois da semeadura. E muitas vezes você se esquece. E aí começam a acontecer coisas em grande quantidade, se forem ruins, e aí você fica pensando, mas por que isso está acontecendo? Olha, é só você investigar um pouco o seu passado, você vai achar
Porque muitas dessas coisas que estão acontecendo agora são uma colheita, estão vindo lá de trás. Você se deixou enganar, semeou aquilo e agora está colhendo isso. Não é? Então, não vos enganeis. Você pode ser enganado? Pode. O diabo pode te enganar? Pode. O sistema pode te enganar? Pode. Então, você tem que estar atento para fazer a escolha correta. Tiago, capítulo 1, verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26. Aqui diz algo interessante. Diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aqui também outro engano, né? Outro engano. Você acha que é religioso, acha que está servindo a Deus, mas não refreia a sua língua. Você está se enganando. Está achando que está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus. Eu não vou entrar aqui agora, mas você pode completar isto aqui mesmo em Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o 18. Né? Então ele vai ensinar aqui a você por que refrear a língua. É um capítulo que inclusive está tratando a respeito de sabedoria. De sabedoria não, da língua, de refrear a língua. Então ele vai te ensinar a tomar cuidado para que você avalie se a tua religião é aceita por Deus ou não, é agradável a Deus ou não, né? E você pode estar enganado. Então são textos que vão mostrando e demonstrando esta verdade. O crente pode ser enganado sim, e precisa tomar cuidado. Precisa então fazer as escolhas certas. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, o nosso versículo principal de uso era o 39. De novo, refrescando a tua memória, capítulo 10, Jesus está falando com os seus discípulos, com os seus seguidores, com aqueles que vão imitá-lo. E aí ele está dizendo o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quando você vai ver aqui comigo que quando você decide viver a vida que você quer viver, distante da vida de Deus, que Deus quer que você viva, vai acontecer isso. Você vai acabar perdendo, não ganhando. Quem, todavia, perde a vida, você abre mão da sua vontade, por minha causa, acha-la. Se é por minha causa, você abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Né? Vamos ler um pedaço do texto aonde este versículo está inserido, ou seja, o contexto. Vamos começar a ler lá do 34. Aí Jesus faz aqui um alerta. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Está falando de guerra mesmo. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E aí eu quero lembrar você de muita gente que de forma enganosa, muitas vezes, fala de Deus, que Deus é amor. Então, como é que pode, se Deus é amor, se Jesus é amor, ele está dizendo que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, guerra, confusão. E vai trazer aqui guerra e confusão, aonde? No meio da família. Se ele é um Deus de amor, como é que ele está falando uma coisa dessa? Ora, começo deste culto nós oramos, pedindo a Deus que nos desse espírito de revelação. Então, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso aqui? Eu preciso entender do que ele está falando aqui. Para que eu preciso entender isso daqui? Para que quando essas coisas acontecerem,
eu entenda por que é que elas estão acontecendo. E eu saiba, então, me comportar diante daquela situação. E não me desgastar com o que eu não preciso me desgastar. Verso 36 ainda acrescenta: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se ele está falando assim, quem ama seu pai ou quem ama seu filho e não é digno de mim, ele está dizendo também o seguinte: você tem que fazer uma escolha. A quem é que você vai amar? Ou amar mais? Aos outros, a você mesmo, ou a Deus, a Jesus? Agora cabe bem João 14, 21, onde Jesus diz que aquele que o ama, o obedece. Então, amar a Deus é obedecê-lo. E aí, vem esses versículos. A quem é que você vai obedecer? Seu pai? Sua mãe? Você deve-lhes obediência. Mas o sentido que Jesus está trazendo aqui é no sentido do Evangelho. Você vai ver aqui comigo. Por isso que no 38 ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus teve que tomar a dele mesmo. E por que é que ele morreu? Porque os pecadores o mataram, os pecadores o rejeitaram, os pecadores não o aceitaram e por fim o mataram. Se você o ama e o segue, você não vai poder esperar coisa diferente. Quando você for anunciar o Evangelho, quando você for dar testemunho de que você também é crente, você vai enfrentar a oposição daqueles que ainda não são. Vai enfrentar. Por isso é que ele está falando isso. Então, aqui no capítulo 10 mesmo, vamos ver ali, verso 16. Do 16 até o 22. Diz assim, ó, agora você vai entender essa parte lá que nós acabamos de ler. Mais na frente deste capítulo. Diz lá o verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós, como recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não nos tornamos ovelhas. Nós éramos lobos, mas o Senhor nos tornou ovelhas. Nós antes éramos lobos, aí fomos transformados em ovelhas. O rebanho de Jesus é de ovelha, não é de lobo. O lobo quer roubar, matar e destruir. Antes de você se converter, você fazia parte desse outro rebanho que era o de lobo. Agora Jesus ama a todos os seres humanos, inclusive os lobos. Como é que o lobo vai se converter e se transformar em ovelha? Você vai ter que falar de Jesus para ele. E como aconteceu com você, pela graça de Deus, vai acontecer aquele lobo ao qual você está pregando. Mas muitas vezes o que vai acontecer? O lobo vai se voltar contra você. Por isso que ele está fazendo esse alerta. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, é muito importante a aparição desta palavra sinagoga para você entender acerca do contexto no qual os discípulos de Jesus aqui, a princípio, estavam inseridos. Para quem é que eles deveriam anunciar o Evangelho? Para os judeus, para a sua nação, para os da sua nação. Jesus, depois que ele sobe aos céus, depois da sua ressurreição, ele diz para eles permanecerem em Jerusalém, até do alto eles serem revestidos de poder,
E quando eles forem revestidos de poder, eles vão começar a evangelizar a partir de onde? De Jerusalém, no meio de Israel. Jerusalém, Judeia, Samaria, aí já mudou de província como se fosse um estado e vai avançando para o mundo todo. Mas os primeiros para quem eles iam pregar eram para os da sua própria raça e cultura, que tinham o quê como verdade? A aliança do Velho Testamento, Moisés, os sacrifícios. Quando essa turma começasse a ouvir o anúncio por outros judeus de uma nova aliança com Deus, através do sangue de Jesus, essa turma, a maior parte, ia se revoltar, ia se voltar contra eles. Por isso é que eles estão dizendo o quê? Verso 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha o que é que vai enfrentar a ovelha aqui. E aí nessa hora aqui, você vai ter que decidir que escolha você vai fazer. Anuncio ou não anuncio o evangelho? Sigo ou não sigo a Cristo? Sirvo ou não sirvo? 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ele estava dizendo que muitas das situações difíceis que eles iam enfrentar era providência de Deus para que o evangelho também chegasse aos grandes daquela época. Verso 19. E quando vos entregarem, não cuideis, ou seja, não fique preocupado em como ou com que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está vendo só? Deus nunca te deixa, mesmo nas situações difíceis, mas muitas vezes Ele vai te levar àquela situação difícil, por causa de um plano, de uma vontade dEle, que muitas vezes é contrário aos seus planos e vontade. Tua vontade é ficar quietinho, não dar testemunho de que é crente, para fugir da confusão, para fugir da dor, para fugir da ameaça. Mas muitas vezes é o Senhor quem te colocou naquela situação. Aí vem o verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, ou os pais, e os matarão. Por quê? Porque o pai se converteu e o filho não aceita. 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. De todos quem? De todos que ainda estão ligados ao sistema deste mundo. E no caso, os judeus, depois da morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, eles passam a ser do mundo também. Acabou a aliança velha. Então, verso 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Está aqui. Qual é a escolha que você vai fazer? É dessa escolha que Jesus está falando lá no verso 39. É desta guerra, lá do verso 34. Eu não vim para trazer paz, mas espada. É que Jesus está falando. Vai acontecer. Não só dentro de casa, junto aos seus amigos e parentes, mas muitas vezes mais para adiante, lá no seu trabalho, lá no seu serviço, ou lá na sua escola. Alguém vai ficar sabendo que você é crente e no mínimo vão começar a debochar de você. E aí é a hora de você ficar firme, né? Querem ver uma outra coisa interessante que Jesus diz a respeito dos judeus? Lá em João capítulo 8. João capítulo 8. A partir ali do verso
38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E aqui mais na frente você vai ver que ele está falando a respeito do diabo. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Porque Abraão, quando ouviu a Deus, creu em Deus. E se Jesus está falando da parte de Deus, eles também tinham que crer. Mas eles não estavam crendo. Por isso eles não estavam sendo como Abraão. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me havis de amar ou obedecer. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A palavra que Jesus trazia era a palavra de Deus. E como eles ainda não eram filhos de Deus, eles tinham dificuldade de entender que era da parte de Deus que Jesus estava falando. Não é assim que muitas vezes você enfrenta as pessoas quando você está dando testemunho de Jesus para elas? Elas não entendem do que você está falando. Elas têm dificuldade. Há toda aquela ação do Deus deste século para que ela não entenda e para que ela se revolte contra você. Verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida, ou seja, assassino, desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus aqui está dizendo que o pai deles, na verdade, então era aquele que tinha dado a mentalidade para eles não crerem nas palavras de Deus, não crerem em Jesus e ainda querer matá-lo, era o diabo. Ele foi homicida. Então, se há revolta no meu coração contra a palavra de Deus e o desejo de calar até por morte aquele que anuncia a palavra de Deus, isso é um sinal de que eu não sou filho de Deus. De que tal pessoa não é ainda filha de Deus. No entanto, nós fomos enviados a este mundo para fazer o quê? Pregar a eles, pregar aos lobos. Eu não estou aqui para falar principalmente da questão do evangelho, desse tipo de escolha, mas voltando lá ao que nós estávamos falando em Mateus, aquele que escolher a sua própria vida, ou seja, bom, então já que a minha família não quer que eu seja crente, eu não vou ser. Já que a minha família, os meus amigos, querem que eu faça coisas erradas, então eu vou fazer estas coisas erradas, porque eu não quero perder estes amigos. Esta aí é uma má escolha. Abandone esta má escolha. Se alguém chega perto de você também para anunciar coisas contrárias à palavra de Deus e quer que você fale destas coisas, também você deve rejeitar. E não por força da amizade, começar a falar o que não deve, de quem não deve. Tome cuidado. Tome cuidado com as escolhas. Eu quero agora, neste momento, então, orar com você. Quero orar para que Deus te abençoe e Deus te dê forças para que você não somente faça a escolha correta, mas ande por ela, viva por ela. Você vai ter que renunciar muita coisa, muitos desejos da sua carne. Você vai ter que renunciar muitos desejos dos outros para poder fazer a vontade de Deus. A minha palavra nesta noite era para que os teus olhos fossem abertos para esta realidade, a realidade da escolha. O que é que eu devo escolher? E já como alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador.
e firmar os meus olhos, os meus passos, o meu coração naquilo que Deus quer. Não é fácil não, é difícil. Você vai lutar todo dia, diariamente. Você vai lutar com você mesmo. Você vai lutar contra você mesmo. E a sua carne vai querer se opor. O apóstolo Paulo fala disso. Mas a palavra de Deus diz que se nós nos enchermos do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajudará a fazer a vontade de Deus, a fazer a escolha correta e a seguir a Deus durante a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vou orar agora por você. Pai, eu te dou graças, Senhor. Te damos graças pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que esta palavra, Senhor, nos ajude, guiando as nossas vidas, para que nós não percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Bênçãos que o Senhor tem para nós, vida abundante que o Senhor tem para nós, mas que vem às nossas vidas através da obediência. Abençoa os meus irmãos e me abençoa e me ajuda e os ajuda, Senhor, a permanecerem firmes em Ti, firmes na Tua palavra, fazendo todos nós as escolhas corretas cada dia, rejeitando, Senhor, o príncipe deste mundo, rejeitando, Senhor, o seu sistema, rejeitando os desejos da carne, rejeitando os desejos dos olhos, Senhor, quando eles não te servem, rejeitando, Senhor, a soberba, o orgulho, porque muitas vezes queremos ter e queremos fazer por causa do orgulho. Não queremos abrir mão por causa do orgulho. Mas o Senhor é poderoso. Disse o Senhor mesmo que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça, a todo aquele que precisasse. E isso não é só para o ímpio, é para nós também que somos crentes. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.